Lucas Cardoso, seja bem-vindo a mais um Áudio Zen. Obrigado, meu amigo. Olha só, hoje eu gostaria de conversar muito sobre aspectos, aspectos que estão por trás da meditação. Aspectos que às vezes não são bem revelados, não são explorados. Sim. A neurociência. O que está rolando por trás de uma pessoa que está praticando meditação? Também quero falar um pouco de música hoje, cara. Eu te cantei a pedra já antes. Tô vendo ali também o seu equipamento, os discos. Vamos que vamos, muito legal. Você já teve vinil? Você já comprou um vinil? Não. Eu comprei um vinil. Meu pai tem uma coleção. Ah, é, cara. Eu te mandei as fotos. Meu pai mora em Macacos. Te mandei as fotos o dia que eu tava lá. Uhum. E eu acabei de mudar, né? Uhum. E agora ele tá me presenteando com um. E aí sim eu vou ter minha própria máquina com os meus próprios discos. Cara, se você pegar o jeito e pegar a vibe, é caminho sem volta. Eu já senti essa vibe lá. Quando eu vou lá pra Macacos, meu pai toma uma cervejinha lá, toma um golo lá. É muito bom, cara. E coloca, é uma vibe completamente diferente. É muito diferente da música que tem hoje, né? Da forma de escutar a música de hoje. Totalmente diferente. E eu ainda acho que hoje não se escuta música. Sei lá, cara. Hoje... Bom, vamos falar sobre isso. Chama a vinheta. Solta a vinheta. E depois da vinheta, desce a lenha no Áudio Zen de hoje. Vamos que vamos. Aumenta o som e abre a mente. Chegando mais um Áudio Zen. Eu já vi que você separou esses discos aí. O que são eles? Separei, cara. Eu separei algumas referências da minha história musical, da minha construção de música, das minhas influências. Referências que eu separei aqui que eu ouvia quando eu tinha 12 anos de idade, 13 anos de idade, quando eu comecei a ouvir música. Legal. Eu outro dia, eu estava ouvindo o Regis Tadeu, é um crítico de música. Eu até gosto dele, sabe? E ele falou uma coisa que, cara, eu falei, ele tem toda a razão. E ele falou assim que hoje não existe atenção disponível nas pessoas para se ouvir um álbum de música. O conceito de álbum, de gravar um álbum, que tem uma capa, aí tem um encarte com as letras, aí tem o álbum com as faixas, né, que estão numa certa ordem, que a banda, que a produção entendeu que seria interessante. Tem todo um porquê, não é só... Entende? E aí quando você ouve o álbum, você vai, sei lá, progressivamente você vai entrando naquela atmosfera, você vai entendendo o conceito do álbum. Totalmente. Cara, isso não existe mais hoje. Sim. Por um lado, os serviços de streaming ajudam bastante, porque você acha qualquer coisa que você queira ouvir, Sim. só digitar lá, pá, e você acha álbuns raríssimos que estão lá. Não muito no formato de álbum, mas no formato digital. Sim. Mas não deixa de ser o álbum. Mas só que aí, e o que o Regis Tadeu falava, eu acho que tem tudo a ver. As pessoas estão igual libélulas frenéticas, voaçando de um lado para o outro, buscando a experiência, sabe, de maior prazer, de maior conveniência momentânea. Então não há mais a paciência de se sentar no sofá, como se fazia, e se ouvir, por exemplo, um álbum inteiro. Sim. Ouvir o álbum do início ao fim, sem pular faixa, né? Sem ouvir 1 minuto, 15 segundos da música e já trocar para outra. Cara, então esse ato de sentar, de ouvir música, de entrar naquela atmosfera, naquela vibe... Isso é fantástico, é mágico, cara. Você acha que esse desenvolvimento da música é algo que vem da tecnologia? Ou é algo do ser humano mesmo? Desenvolvimento que você fala, esse emburrecimento ao longo do tempo? É isso? Porque assim... velho, hoje em dia você só escuta a música do sucesso e pula pra próxima que foi sucesso anterior a ela... E o sucesso é ditado por uma política de emburrecimento. Eu vou tocar nessa tecla o podcast enquanto falarmos de música. Sim. Emburrecimento social. Rebanho.
Sim. O Nietzsche tem um termo que é rebanho. O rebanho porque todo mundo regurgitando, engolindo aquilo que é empurrado. Cara, a indústria da música percebeu isso, óbvio, que existe um comportamento de massa e explora isso, claro. Mas tem grandes nomes que não, né? Tipo Assim, o quê? Tipo, eu não sei exemplos, mas eu consigo imaginar um baita de um artista, tipo, não, eu não vou entrar nisso e tchau. Não, olha só como é que é complicado. Vamos pensar na estrutura musical, né, da indústria da música. Hoje, tá? Hoje para você ter alguma chance da sua música tocar em alguma rádio ou emplacar em algum programa de televisão, seja ele qual for, Sim. você vai precisar, você necessariamente precisa de enquadrar a sua produção musical naquilo que é consumível. Sim. O que não for consumível é muito difícil que seja endossado, que seja aceito Na bolha, né? na bolha. E a própria indústria, a própria máquina de fazer os sucessos, não vai apostar as fichas numa composição, numa produção que não atenda aquele consumo de massa. Sim. Mas o consumo de massa, ele é influenciado por modelo. Sim. Então, na medida em que você cria, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo, a cultura desse sertanojo atual, né? Sim. Porque tem o sertanejo raiz, Sim. os anos 70, anos 60, as duplas caipiras de raiz aqui no Brasil, que cantavam o campo, cantavam o sertão na viola, sabe? Naquela voz chorada do campo. Aquilo é magnífico, aquilo é lindo. José Rico e Milionário, enfim, várias outras duplas como, né, autênticas. E os caras, muitas das vezes, vinham daquele ambiente também. Então eles tinham uma vivência Sim. daquilo, né? Agora, o que se transformou nisso? Se transformou em um rótulo para uma música que atualmente remete a um estado de sofrência, de traição, de pegação. Então é tudo rotulado. Então aí eu ouço sertanejo, quer dizer que eu me identifico com essa produção social, cultural que foi pensada, Sim. que foi articulada. Sim. Então, se você chegar com o seu violão tocando um sertanejo, né, que não se enquadre nesse gesso, ninguém vai te gravar. Ninguém vai te gravar. Se não for uma dupla que usa uma calça apertada de um estilo com a botinha de outro e a barbinha de um jeito, Sim. entende? Sim. E cantando de um A jeito... barba do homem moderno. Ah, cara, que preguiça. Nossa, velho. Não. E se não for também, sabe, assim, é muito previsível. Sim, sim. É muito previsível. Então, assim, aí a sua pergunta. Um grande nome hoje, ele já tem que ser grande, Sim. já tem que ter sido instaurado. Sim. Agora, alguém hoje tornar-se grande, rebelando-se, indo contra a tendência fonográfica comercial, nossa, olha, muito difícil. Ele tem que bater muito. Tem que bater muito. Toda vez que a gente entra nesse assunto, seja lá em qual tema for, eu só fico pensando no daqui a alguns anos o que vai ser. Porque eu te falei, de eu ser de 95, eu consegui enxergar essa diferença. Aí eu fico pensando, e daqui mais 25 anos? E daqui mais 26 anos? Sabe que daqui mais 10 anos? Vou chutar. Daqui a 20, 30 anos. É porque eu não sei se eu fico pensando, eu penso demais nessas... Não, e daqui um tempo, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo? Mas, pô, velho, imagina. Não, mas olha pra hoje. Porque pega a tecnologia, velho, e pega e multiplica isso daqui 20 anos. O que vai ser? O que as pessoas vão ser? O que o relacionamento vai ser? O que a música vai ser? Não, Sabe, mas... não sei se tem limite isso, velho. Vai chegar um limite que vai... desliga. Pois é, mas não é muito difícil de entender isso, não. Olha pra trás. Olha pra trás. Olha a produção. Como que a produção cultural depende do contexto social, né? Então, anos 80 que eu vivi, anos 90 que eu vivi, que era um momento de expansão. Então, havia
uma verdade assim mundial de se expandir o conhecimento, de cultuar o conhecimento. Sim. É óbvio que também que havia muita porcaria na época, sim, mas os meios de comunicação ainda eram limitados. Ok. Para você ouvir uma música que era gravada na Europa, você tinha que esperar chegar no Brasil de alguma forma. Sim. Ou por meio físico do disco, ou tocar na rádio. Sim. Então, você, de certa forma, havia uma maturação daquilo que era produzido. Então, havia tempo. Sim. Olha só que interessante. Havia tempo suficiente entre a produção cultural e o seu consumo. Então, havia tempo para digerir isso, para digestão. Então, entre uma banda, falando de música, uma banda produzir um álbum, esse álbum chegar, né, comercialmente nas lojas, ser vendido, ser ouvido, ter acesso, tocar na rádio, decorria-se meses, anos. Você tinha tempo de maturar aquilo, de ouvir, de entender, Sim. né, de esperar o próximo álbum da banda, ok? Sim. Cara, hoje o tempo entre a produção e o consumo é o menor. Os caras fazem música em um dia, né? E aí já começa a outra e a próxima é o fast food. Sim, faz só pra estourar. Só pra... Faz só para vender, para consumir. Sim. Então tem prazo de validade. Então, e eu penso isso daqui 10 anos. Vai chegar uma cultura porque se você faz pela grana, se você faz pelo Ibope, se você faz pela mídia, se você faz pelo de estar ali na luz, vai chegar um momento que você vai ter o que você queria, você não vai querer mais, porque já tenho, já consegui isso daqui, já consegui a grana, já consegui a fama. E aí? Aí passou. Aí você morreu, aí seu filho vai vir, já vai ter essa percepção, ou você vai trazer alguém que já vai ter essa percepção. E aí? Você acha que a pessoa vai fazer de novo? Não vai. Porque essa bolha, ela tá entrando em conflito com ela mesma a todo momento. Então explica melhor que a bolha está se conflitando com ela mesma. Vou dar um exemplo de rede social, tá? Um Twitter, por exemplo. A comunidade, se eu não me engano, do Twitter ativa hoje no Brasil são 10 milhões de pessoas. Que, se você está dentro dessa comunidade, você acha que o que você está falando ali é o que o Brasil está dizendo. Na política, por exemplo, contra o Bolsonaro, sobre a música mesmo, dentro de um Twitter, você consegue ver perfeitamente qual que é o gênero que mais bomba ali. E aquelas pessoas enxergam que aquilo seja a música brasileira. Não é que eles querem ditar isso. Nada disso, mas é a realidade deles, porque é uma bolha, eles não enxergam nada que está fora. Tanto é que as pessoas que têm qualquer pensamento diferente daquela bolha, saem. E cada dia mais essa bolha está sendo perceptível do que está acontecendo com ela mesma. Consegue entender isso? Não, eu entendo perfeitamente. Agora, pega isso e coloca na música, que é o que a gente está falando. Tá, mas não me parece que existe só uma bolha no Twitter. Não me parece que existe só um grupo, velho. Só uma alienação. Só não, mas essa bolha tá bem próximo daquela outra que, se você tá analisando de um modo geral, é uma bolha comparada das outras bolhas completamente diferente. É completamente diferente, vamos falar de rede social, é completamente diferente a bolha de Facebook, a bolha de Instagram e a bolha de Twitter. Sim. Completamente. E dentro dessas bolhas você tem micro bolhas. Não acho. Obviamente que tem. Mas... Dentro do Instagram você tem, por exemplo, as bolhas que cultuam, digamos, o corpo físico. Sim. Aí são posts de pessoas que querem mostrar o corpo. Aí já tem dentro do Instagram grupos que estão reivindicando alguma coisa social. Sim. Então são microbolhas. Sim, mas se você for analisar o contexto, o pilar principal dessas bolhas, ele é um só. E qual é? O radicalismo, de se você tiver um pensamento diferente, você não é aceito ali. É poucas ideias. A ideia do termo poucas ideias, eu utilizo ele às vezes, eu acho engraçado. É poucas ideias? Poucas ideias. Não, poucas ideias com isso daí. Não tem poucas ideias. Pô, aí você quebra a gente, né, velho? Mas, são poucas as ideias. É isso. É piada, tá, Gustavo? Eu já ia falar Gustavo Mokusen e eu já quero formular minha próxima pergunta. De onde vem esse Mokusen? Calma, velho, nós vamos falar de música ainda. Calma aí. Eu separei 10 álbuns aqui que me inspiraram. Pois é. Vamos lá. Mas, sabe, eu sinto que dentro, por exemplo, das redes sociais, tem uma comunidade que não aceita um pensamento diferente. Não sei se é só dentro das redes sociais, mas a cultura de hoje é tipo assim, se você tem um pensamento diferente do meu, eu não quero saber dele, porque o do meu grupo aqui já é aceito e
Maluca, acabou. sempre foi assim. A humanidade sempre mais Você não acha ou que isso menos... tá radicalizando, não? A humanidade sempre foi mais ou menos dessa forma. Os grupos que querem impor os seus pontos de vista. O que é que as redes sociais provocaram, mostraram? Elas trouxeram à tona o coletivo disso. Que isso não é só de um ou outro grupo. Não é só do Hamas ou, sei lá, do Al-Qaeda. Não, que grupos civis de pessoas normais, comuns, também podem ser radicais. Sim. Então, as redes sociais trouxeram à tona a natureza humana Sim. que pode aflorar, que é uma natureza de imposição, do ego, né, de agressão. Sim, eu compreendo perfeitamente isso. Então, isso não é da rede em si. A rede tornou isso visível. Mas eu não sei se eu consigo concordar 100% com isso, porque o próprio algoritmo da rede social, ela te leva mais próximo de pensamentos igual o seu. Ela não te dá liberdade de escutar um outro pensamento. Pois Se é. você gosta de futebol, nunca vai aparecer um tênis pra você. Pois saca? Tipo assim, um esporte de tênis ali, de um vídeo bombando de tênis, nunca vai aparecer pra você. Mas isso são as bolhas. Então a gente isso endossa a ideia da bolha, Sim. ok? Agora, o que você está trazendo é que a estrutura das redes sociais, os algoritmos que te empurram propagandas e conteúdos de acordo com os seus cliques prévios para te fazer permanecer ali. A Sim. intenção de uma rede social é ganhar sua atenção. Claro, é uma empresa aquilo. Só que é uma atenção fragmentada. É uma atenção que muda de 15 em 15 segundos, de um stories para o outro, ok? Sim. Então, quando você desenvolve uma sociedade baseada nesse tipo de atenção fragmentada, você está criando pessoas, você está educando pessoas que não conseguem sentar e ouvir um álbum inteiro. Sim. Porque um álbum demora 1 hora para ser ouvido. Sim. Entende? Então, a consequência da estrutura das redes sociais pode sim ser uma consequência de geração de uma cultura fragmentada, de atenção fragmentada. Porque o que importa nas redes sociais é o grau de manutenção da sua atenção ali. Sim. Então são bolhas dentro de bolhas. Sim. E eu acho que a grande questão, uma das grandes questões, né, de consequências ruins dessa estrutura é esfacelar a atenção. Então, as pessoas perdem a capacidade de treinar, isso é um treinamento, né? Claro. Manter a atenção em algo por um tempo considerável. Então aí você vai ter pessoas que não conseguem ouvir um álbum, ler um livro, Sim. assistir um filme sem bocejar, entende? Sim. E aí fica a cultura da impaciência, a cultura da ansiedade, Sim. a cultura do Isso tem a ver com a dopamina, né? De você estar ali no Instagram, ao mesmo tempo fazendo isso, você precisa de sempre mais. Sim, cara, isso é superficial, isso é tão superficial. A gente que está assim, olhando com Sim. esse olhar mais cuidadoso, Sim. não superior, não, De forma não alguma. que nós nos sintamos melhores. Não. Porque eu tô vivendo isso, Gustavo. Não sei se isso tá claro aqui. Tudo isso que eu tô falando, eu tô vivendo, não tô vindo aqui falar como expert. Talvez, com toda certeza, hoje eu já tô falando diferente do nosso primeiro podcast. Sabe, não tô aqui sendo longe de ser o papel da gente estar melhor do que alguém. Não, eu também, eu falo isso porque às vezes quando eu digo assim que a gente consegue perceber o esfacelamento Sim. da capacidade de atenção das pessoas, Sim. pode parecer arrogância, Sim. pode parecer que a gente está sendo muito, né? Nossa, mas o que é isso? Quem são esses caras? Mas não é arrogância, é uma constatação. Sim. Então, a partir do momento que você tem a capacidade de produzir em você mesmo um estado de atenção mais ancorado, mais pleno no presente, Sim. aí você consegue perceber a tamanha efervescência ao redor. Sim. Sabe, igual milho de pipoca estourando. Sim. E tá todo mundo no movimento achando que tá normal, que tá legal. Cara, a analogia perfeita é essa, viu? Consegui enxergar perfeitamente As isso. pipoquinhas estourando. É isso. Então, assim, quando a gente consegue ter um pouco mais de estabilidade, e isso é possível a partir
do estabelecimento da meditação, da atenção plena, né? E daqui a pouco a gente vai falar sobre o que está por trás disso. Por favor. Mas aí você consegue perceber todo esse frenesi do mundo, Sim, toda essa urgência vazia do mundo. sim. E aí você fala assim, cara, eu não posso cair nisso. Essa urgência tá me chamando o tempo todo, ela fica convidando, aliciando. O foda é que você vai falando, aí você vai dando uns toquezinhos na cabeça de coisas pra eu falar, aí eu preciso emendar uma coisa na outra. Traz um bloquinho da próxima vez na atuação. Uai, velho. Vai, fala aí, manda. Velho, então nem vou falar, vai, segue o baile. Ih, já bichou. Não, porque senão vai fugir muito. Porque eu enxergo muito mais como uma questão de... Enxergo muito mais como uma questão de você precisar daquilo, saca? De você estar ali pelo vício de suprir algo que... Não sei se é porque eu já tentei estudar, já aprofundei um pouco sobre a dopamina e o detox da dopamina pra você tirar isso de você, que eu não consigo enxergar da forma que você tá falando, e sim como algo vicioso, de você estar ali... Mas é viciante. Mas a ideia de você... de você estar ali aprofundando, buscando algo tão raso e cada vez mais suprindo... Velho, a ideia, eu te falei isso pra você antes, as pessoas assistem vídeo tipo no 2.0 no YouTube só pra nutrir aquela informação de estar fazendo aquilo enquanto tá lendo um livro, enquanto tá trabalhando. Legal. Aí você acha que isso é só consequência de um vício? Não, eu não acho que seja só isso. Eu acho que o buraco é muito mais profundo do que isso. Tá, porque também é uma consequência de um vício. A pessoa está viciada em ter satisfações momentâneas. E ela Sim. busca a próxima, né? E aí nós voltamos na questão Da música. da música. Completamente ligado na música. O tempo entre a produção do conhecimento É e o mínimo. consumo está cada vez mais reduzido, mais comprimido, Sim. intencionalmente. Então, cada vez mais o tempo de stories vai diminuindo, os tempos dos posts vão ser menores. Poxa, eu lembro muito bem quando o YouTube surgiu Sim. e começou a ficar legal o YouTube. O vídeo era de 5 minutos. Ok. O vídeo que, né, o recomendado, o perfil, Sim. 5, no máximo 7 minutos. Era 7 minutos. É. Sim. Aí depois caiu para 4. Não, agora o bom é 4 minutos. Aí depois caiu para 2. Ok. Então, o que isso revela? A compressão intencional do pulso que está chegando Sim. para as pessoas. Sim. E aí, quando esse pulso acaba, quando esse pico de dose acaba, eu busco a próxima. Sim. E aí fico pulando. Sim. Então, sim, é uma consequência também de um vício de satisfações momentâneas. Beleza. É legal que isso não é o fim, né? Igual a cultura do podcast, por exemplo, isso que a gente está aqui gravando agora, por mais que a gente está se adaptando em gravações por vídeos para suprir a necessidade de redes sociais, de YouTube, o podcast, que hoje é número 1 nos Estados Unidos, assim, no país, né? Número 1 lá nos Estados Unidos, ele tá ganhando cada vez mais audiência. Aí tem duas perguntas. Ok. Isso está acontecendo porque as pessoas estão escutando um áudio enquanto estão vendo algo, ou seja, elas só querem receber mais informações, tá? Ou ela tá saturada do vídeo, tá saturada daquela informação, você já consegue sacar o que vai ser e tá indo pra, vou relaxar aqui, vou escutar um áudio enquanto eu tô dirigindo, ao invés de você tá dirigindo, mexendo no celular. Porque a gente vai fazer esse experimento aqui em Lagoa Santa, na nossa cidade, de parar numa esquina movimentada, uma esquina perigosa, filmar a quantidade de carros passando e a quantidade de carros que estão mexendo no celular, das pessoas que estão mexendo no celular. Beleza. É bizarro. Velho. Beleza, mas voltando à sua pergunta, sem perdê-la. Você deu duas opções que são interessantes. Sim. E eu acho que são as duas. Você acha que a comunidade do podcast cresce? Eu acho que são as duas. A comunidade do podcast está crescendo e está ganhando força. Porque, sim, primeira causa que eu acho, que pessoas estão saturadas do mundo da superficialidade. Sim. E
após uma década, praticamente, né, de redes sociais, uma década desde que o Facebook chegou no Brasil, foi 2009, 2010, por aí, lembro. Depois de uma década, tá caindo a ficha. Tipo, cara, isso é legalzinho, mas é muito pobre. Ok. E aí eu acho que as pessoas que têm esse lugar já pré-construído, tem toda uma geração aí, cara, que viveu outra realidade. A minha geração escreveu carta. Sim. Tá? Escreveu carta, pôs no correio, esperou chegar, depois respondeu. Então, essa galera tá carente de conteúdo de verdade. Então, aí uma primeira solução que eu acho que é muito positiva, inclusive, é um resgate. E aí vai na sua pergunta lá atrás. Pô, daqui a 20, 30 anos, como é que vai ser? Pô, um quadro possível é esse. Vai empobrecer tanto que vai chegar o momento de inflexão da curva. É muito legal a gente estar fazendo isso daqui, porque a minha percepção era longe disso, velho. Beleza. Eu não achava que essa comunidade, a sua comunidade, as pessoas que escreviam cartas, ela iria conseguir trazer isso e voltar com, não, isso daqui não, eu não quero entrar nessa comunidade, eu quero sair dela, vamos voltar. Eu achava que ela ia se render e ir. Que aí a gente volta no que eu te falei, de você estar sentado tendo uma refeição com seus pais, eu, por exemplo, com a minha mãe, e ela hoje está no papel que eu fazia no início de rede social, que era estar lá, eu conversando e ela assim, saca? Pois é, mas aí eu tava falando da curva. Então, você acha que vai voltar. A curva tá... Não voltar não tem jeito. Nunca para trás. Não, voltar não. Então você acha que a curva vai descer? Não, a curva já desceu. Nós estamos vivendo o ponto mais crítico, ou um dos pontos mais críticos de uma sociedade emburrecida. Ok. Ok? Onde as pessoas estão consumindo lixo, né? Cara, TikTok, pelo menos até onde eu vejo e conheço, porque eu não tenho TikTok. Não, mas tem adulto postando ali coisa que dá vergonha. Sim. Sim. Sério? É porque é muito raso as coisas. Raso. Não tem criatividade. Você imita algo que já estourou. Você imita algo, uma palavra, um dublê. Macaquice que chama isso. Sim. Então, assim, o TikTok na macaquice tá bombando. Sim. Então nós estamos nos aproximando, talvez, num dos momentos mais pobres, críticos de uma sociedade. Você acha que isso não tem como piorar? Você acha que já chegou no eu gostaria que não piorasse. Mas é legal eu trocar essa ideia com você, porque eu não imagino essa curva já estando lá embaixo que você está falando. Você acha que ela vai piorar mais ainda? Porque tá no começo, Gustavo. Legal. Então, o que é rede social? O que é tecnologia? Lucas, nós estamos só colocando na mesa as possibilidades. Primeira possibilidade, estamos num momento mais crítico e está tendo uma inflexão. Aí chega o podcast, aí a galera mais antiga, galera que tem mais conteúdo, quer algo diferente. E de repente, é possível isso? Pode ser que sim. Cenário 2. Opção 2. Não, é só o começo. E o trem vai ficar mais burro ainda, vai ficar pior ainda. The Monkey Society. Aí vai mais fundo ainda. Cara, aí realmente eu não sei te falar o que tá. Mas eu sempre acredito que no meio da superficialidade, da banalidade, sim, sempre haverá a resistência. Sempre haverá o movimento de restauração, forças restaurativas. Sempre foi assim na história. Na Idade Média, momento, né, dark da cultura, da ciência. Pô, o que aconteceu? Renascimento. Então veio o Renascimento, as mentes da Europa ali, o iluminismo, etc. Então, sempre haverá a resistência. Ok. Então, assim, independente para onde que a coisa vá, eu creio que pessoas que querem conteúdo, que se saciam com conteúdo, elas vão procurar e produzir conteúdo. Okay. Legal. Então, assim, rede social, porque também isso não parece que nós estamos metendo pau na rede social. Não é isso. E assim, não, tem um lado positivo. Quer fazer isso aqui, por exemplo? Sim. Quer falar para as pessoas? Entregar informação. Sim, bacana isso. Isso é ótimo. Faz parte de todo o processo, velho. O Instagram é uma coisa... Eu trabalho com Instagram. Eu faço empresas sobreviverem por causa de Instagram. Hoje em dia, faturamento de grandes empresas, 90% é Instagram. Pois é. A própria pandemia do coronavírus, o comércio está fechado. Tem muitas grandes empresas que sobrevivem só de Instagram. Redes sociais, E enfim, mundo virtual. Sim.
Tem pessoas dividindo conhecimento, eu vejo isso. Eu não tô aqui de forma alguma. Eu sei que você também. A gente não tá aqui criticando nada a rede social é ruim. Não, eu tô falando Mas existe o empobrecimento. Sim, mas o que a gente tá falando, o que eu tô falando aqui é dessa cultura das pessoas. Você tá ali, acordar, pum, no celular. Aí você tem a obrigação de ir lá e ver um TikTok. Saca? De você ir lá e fazer um TikTok. Isso que me preocupa. A ideia de você soltar uma informação através de uma rede social para algo, por exemplo, vamos trocar uma ideia aqui, vamos soltar ela. Como eu te falei, eu não tô aqui me preocupando do que tá acontecendo lá fora. Claro que, o podcast isso, o podcast aquilo, melhora isso, melhora aquilo. Velho, maravilhoso, eu quero isso, porque eu tô aqui para aprender. Agora ficar lá vendo, nossa, quantos views que deu. Quantas vezes que a gente já olhou, real, quantas vezes que a gente já olhou o resultado de tudo isso que a gente está fazendo? Não, a gente está preocupado com o processo. Quantas vezes que a gente olhou? Não, eu não olhei, não. Aquele dia ali, a gente olhou uma vez. Aquele dia que a gente olhou para trocar uma ideia, para ver o que está acontecendo, mas nada de, ai meu Deus, eu tô aqui para olhar os números. A gente olhou uma vez, eu não tô nem aí, não tô aqui pelos números. E a comunidade de rede social está, isso que me preocupa. Então toda vez que você fala do longo prazo, eu penso nisso. Tipo, pera. Se hoje eu já estou enxergando isso, o que vai ser daqui 10 anos? O que vai ser daqui 15 anos? E é muito legal você já apontar essa curva para baixo, ou já está no final. Estou falando de voltar. Mas já está aqui, agora vamos voltar com a comunidade do podcast. Eu acho que essa comunidade do podcast, ela está recrutando pessoas que não estão bem nessas comunidades. Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, elas têm para se encaixar ali na família. Tem muitos grupos hoje de família que só sobrevivem por causa de uma rede social. Uhum. Saca? Um contato familiar. Lucas, tenho tias que eu só tenho contato com ela porque ela me manda mensagem no Facebook. Uhum. Manda um gifzinho ali. Oi, tia, benção, tudo bem? Como é que você tá? É a nossa conversa, saca? Tipo assim, eu não tenho o telefone dela. Então, ok, tá tudo bem. Agora vai falar que eu tô ali fazendo um scroll no feed do Facebook analisando? Não estou. Sabe? Então, e aí? O que isso vai acontecer? Isso a longo prazo, Lucas, não imagino que esteja solucionando. Eu acho que essa comunidade do podcast ela está recrutando as pessoas que não... Pô, velho, vamos trocar uma ideia mais profunda, igual aqui. Eu tô aqui trocando ideia, tô aprendendo... 100% do tempo que eu tô aqui eu tô aprendendo, mas legal que a gente tá tendo alguém escutando isso, porque as pessoas estão ali, vão opinar, vão falar o que ela acha sobre isso, e futuramente um convidado aqui para trocar ideia com a gente. Tá, mas eu não acho que a preocupação deva ser solucionar ou não solucionar, porque sempre haverá uma questão que irá emergir, né? Então, se você olhar para trás, um problema deu origem a outro. De uma questão brota uma outra. Sim. Então eu não acho que vai ter fim isso. Olha só, isso é o Sansara. É. Sansara é um termo que significa perambulação em sânscrito, que é um tema central no budismo. Sim. Então quando você olha, né, para essa realidade aparente, né, das aparências, das construções relativas, e entende que algo ali se repete, algo reaparece, uma insatisfação, uma natureza humana de incompletude, ela só muda de lugar e de forma, mas ela reaparece. Quando a gente percebe isso, eu acho que a coisa fica um pouco mais clara, um pouco menos obscura. Legal. Então, a gente percebe, na verdade, que tem uma questão que reaparece. Sim. E a gente começa a ter a maturidade de olhar para essa questão com o pé no chão, sem a pretensão de resolvê-la 100%, mas entendendo que ela vai mudar de forma, Sim. que ela vai reaparecer, e principalmente a não cair mais no conto do vigário. Ok. Mas vamos lá, a gente está falando de música. E assim... Por que eu acho que música é um grande exercício de atenção plena? E aí tem o link com o áudio zen. Cara, o áudio zen, para começo de conversa, né? Deixa eu te localizar. Eu já te contei isso.
A primeira ideia de áudio zen, quando veio na minha cabeça, já te falei, Sim. que seria um programa para falar de música. Sim. Por isso, áudio zen. Zen. Sim. Então, eu tinha essa inspiração de comentar músicas, cantores, artistas, buscando sempre a conexão com o autoconhecimento. Sim. Porque eu sempre vi a música como um meio de despertar. O que você ouve fala muito a respeito de você. E a própria história do Buda, né? Você sabe da história que ele estava debaixo da árvore. Depois dos 6 anos que ele fez de práticas ascéticas, práticas de mortificação do corpo, de jejuns terríveis, muito fraco, enfraquecido, ele estava trilhando um caminho, buscando a iluminação, mas um caminho de extremo rigor com ele mesmo, de ascetismo. E daí ele estava numa árvore já bem enfraquecido, sentado debaixo da árvore, e aí passa no rio um barco, dentro um professor de cítara, que é um instrumento antigo de cordas indiano, e o aluno. E o professor falou assim para o aluno: se você esticar demais a corda, ela arrebenta. Se ficar frouxa demais, ela não toca. Na hora que o Buda ouviu isso, ele se deu conta do caminho do meio. Ele percebeu que ele tinha passado 29 anos como príncipe no palácio, com a corda frouxa. E tinha passado mais 6 anos buscando a mortificação do corpo para liberar o espírito. Com a corda muito com a forte. corda esticada, quase arrebentando. Aí ele falou: cara, nem um extremo nem outro, que é apego e aversão. Um dia vamos fazer um podcast sobre a história do Buda aqui. Mas perceba que a música, a audição, está na raiz da questão do autoconhecimento. O Buda teve essa vivência. Olha só que passagem linda. Será que só eu que tive a percepção do tão profundo que isso foi que você falou agora? Eu acho que não, porque 2.500 anos de tradição mantida, porque muitas pessoas também tiveram a percepção de profundidade do ensinamento. Pô, velho, eu acho que você acabou de fazer a melhor... Isso aí de... Não, mas isso quem falou foi o Buda. Não, eu foi sei, pô, eu sei. Agora você simplificar e tá falando assim num bate-papo, a gente Sim. tomando um nosso suquinho aqui de uva e você falar uma coisa dessa assim de forma tão... Mas a música pra mim sempre foi substrato para autoconhecimento. Mas pra você, Sim. primeiro você tá trocando ideia comigo que o seu tempo de prática é minha idade de vida. Boa. E a gente tá aqui trocando ideia, que a gente também vai falar hoje sobre um curso de meditação do zero. Então eu tenho certeza que as pessoas que estão nos escutando, elas não têm essa percepção que você tem. E o que você acabou de falar aí é bizarro. Que às vezes a gente tenta chegar em algo que não é necessário de você ir demais, e também não adianta você ficar fraquinho demais. Não, Tem que ter o equilíbrio. E é exatamente isso. Eu tava conversando com minha namorada exatamente sobre isso. Que você me zoou de biker. Como é que é? Biker boy? Biker, né? Nossa primeira Foi, gravação, biker, você não fala, lembro. Lucas, o biker. Não. De acordar e pedalar todo dia. Essa semana eu não pedalei. Eu pedalei na segunda-feira 10 quilômetros e voltei porque eu tava com a cabeça cheia. Eu falei, velho, quero pedalar, amo pedalar, adoro pedalar. Não vou pedalar hoje na segunda-feira, voltei pra trás e pedalei o resto da semana inteira, saca? Hoje, quinta-feira, tô aqui, não pedalei e tô bem. Só que aí tá a diferença de estar bem. Porque a minha namorada, ela mesmo falou, mas isso tá errado, você gosta de pedalar, por que você não tá pedalando? Uma coisa tá indo em cima da outra. Só que aí já entra, pô, se eu tô desenhando algo para minha vida, se eu tô no desenvolvimento de um projeto, se eu tô com minhas responsabilidades aqui, às vezes elas vão exigir um sacrifício. Ou não? Sim, sim. Saca? Eu tô pensando que pode dar problema, hein? Você falando namorada aí, ela vai ouvir o áudio dizendo, você vai puxar a sua orelha. Vai me xingar bastante. Não era pra falar isso, não. Não fala de mim! O áudio zen também é relacionamentos. Mas aqui, então... Mas enfim, eu só quero deixar claro pra você, Gustavo Mokusen, que eu quero entender o porquê do Mokusen, que eu de verdade não sei, que não sei se é só eu
eu acho que não, mas que as pessoas não têm a percepção de que é tão assim. Não é nem tão frouxo e não é nem tão apertado. E você sentir isso com a música diz muito mais sobre você do que da gente que está aqui do outro lado. Eu estou falando dessa forma como se tivesse essa barreira, porque eu sou seu amigo, estou aqui trocando ideia com você, eu sinto essa barreira. E às vezes eu sinto que você não tem essa percepção. Que barreira você está se referindo? Dessa facilidade de você falar que para música, ela, quando você escuta uma música, diz muito sobre você. Isso é uma barreira? Calma. Essa sensação de você ter isso tão bem alinhada na sua cabeça, isso não é uma coisa comum. Tá, mas isso é uma barreira? É uma barreira, não? Uma barreira? Uma barreira, não tô dando uma barreira como não tem como ir pra lá e você não tem como... Não é isso, mas existe uma diferença. Que essa diferença, ela vai se cruzar, ela vai... Claro que vai. Mas peraí, mas todos os seres são diferentes. Ok. E se diferença fosse sinônimo de barreira... Então eu me expressei errado. Qual que é a melhor definição disso? Não é barreira, não. Não é barreira, não é isso. Não é isso. Até porque é louco isso, da gente estar aqui fazendo isso. Eu sinto essa diferença de, pô... Natural, pô. Vivência, eu tenho mais idade. Sim. Tenho mais vivência, eu tenho mais tempo. Cara, tempo de voo conta. Sim. Tempo de voo, de pilotar avião, conta, pô. Você já viu mais coisas, você já experimentou mais coisas. Então, sim. Natural. Sim. Mas independente disso, a gente tem bom senso, a gente... Saca? Tá no mesmo barco. Sim. Olha que louco isso, né? Porque esse é um outro ensinamento também do Zen, que é o relativo e o absoluto. Embora haja o relativo, haja coisas relativas que se relacionam, né, como alto e baixo, quente e frio, leste e oeste, mas tudo isso é absoluto também. Onde é que começa o frio e termina o quente? Ou o contrário? Onde é que começa o leste e termina o oeste? Entende? Onde é que começa o alto e termina o baixo? Tudo isso é relacionado. É relativo, mas porém faz parte do absoluto. Sim. Esse é muito profundo esse texto, o Sandokai. Mas enfim. Vamos fazer um dia desses estudos, dessas... Eu sei que existe uma certa tradução desses textos, né? Eu não sei se já tem. Mas vamos fazer um dia voltado para esse... Vamos, para ensinamentos milenares. Sim, beleza. Eu acho muito louco isso. E isso. sacadas dos ensinamentos milenares. Uhum. Beleza. Mas então, voltando para a música, eu tô com a mão coçando aqui para pegar os meus vinis. Mostra. A música, para mim, sempre disse muito da pessoa. Ok. Da percepção, da maturação interior. Diz. Ok. Talvez porque eu tenha passado pelo processo de musicalização, né? Enfim, e talvez para mim seja importante demais a nutrição do meu ouvido. O que eu dou para o meu ouvido, né? Como cardápio musical. Isso para mim faz toda a diferença. Eu não consigo, por exemplo, não conseguiria nutrir o meu ouvido com alguns gêneros, por exemplo. Os gêneros emburrecedores. A ideia de ser eclético para você, então, de só escutar algo. Tô numa festa, vamos... Um mundo onde que não existe pandemia, estamos num barzinho, vamos em tal lugar, tá tocando X música. Isso para você se sentiria diferente ali? Você sentiria... Não é uma coisa legal de estar ali? Não, isso não é ser eclético, para começo de conversa, né? Aliás, o termo eclético foi tão explorado e ficou tão no lugar comum. O que você ouve? Eu sou eclético. Tinha uma pessoa que uma vez falou assim, eu sou atlética. Falei, eclética, né? Mas enfim, entende? Ficou tão mal usado, tão mal explorado, sim, que virou sinônimo de quem não tem tempero, de quem não conhece nada. Prefere falar isso do que escolher algo. Né? Não é nem isso. É porque é quem não conhece nada. Que não tem raiz. Quem não teve a experiência de conhecer para falar assim, isso não gosto, isso eu gosto, isso é bom, isso não é bom para mim. Sim. Não tem nenhum problema alguém gostar de um gênero musical, desde que conheça outros também.
Sim. E tem a amplitude de escolha. Agora, se você só comeu sal a vida inteira, só comeu sal, como é que você pode opinar sobre açúcar? É difícil, né? Sim. Então o termo eclético virou um termo muito desgastado, Sim. muito mal utilizado. Então, assim, o que seria um cara eclético musicalmente? Um cara que conhece música, que já ouviu do clássico à bossa nova, ao rock and roll. Legal. Mas eu duvido que alguém assim se chama de eclético. Duvido, entendeu? É porque eu tô perguntando pra mim mesmo. Eu sou o cara que eu tô trabalhando ali, eu tô escutando um Andrea Bocelli amando, adorando. Tu tá tudo bem com isso? Vou pra BH, vou dirigindo pra BH, coloco o Andrea Bocelli ali, pra mim é fantástico. Tá, Mexe comigo. Tá, fala mais uma música que você ouve também que você gosta. Não, vamos lá. Eu tô escutando o Andrea Bocelli, só que ao mesmo tempo, se eu estou em algum lugar e tá tocando um funk, não Opa. me importo nem um pouco, velho. Não me importo nem um pouco. Se eu tô tomando uma, se eu tiver que entrar na zoeira, se eu tiver que dançar, se eu tiver que fazer isso, velho. Se apertar mais, sai aí, ó. Se espremer. Fora, sai se fora. espremer, vai falar que gosta de dançar não sei o quê. Não. Vai. Não. Eu não. Saca? É isso que eu tô. O meu questionamento é esse. Não, nesse ponto sou radical. Como que você explica isso? Não, no meu caso, eu posso me explicar. Não, pô, eu quero que você me explique. Não, isso é Te impossível, explicar pô. é fácil, velho. Não, cara. Eu posso me explicar. Que pretensão é essa? Eu vou te explicar. E é porque a música dele mexe comigo. Do mesmo jeito que se eu tô num lugar e tá tocando qualquer outro tipo de música, por mais que eu não entenda, ou aqueles rock, heavy metal, eu acho que eu nunca escutei em casa. Eu tenho certeza que eu nunca escutei isso em casa. Mas se eu tiver num lugar que tá tocando isso, não tô nem aí. Saca? Tipo assim, se eu tiver... Eu sinto muito, por isso que eu te falei da música em você. Eu sinto muito as circunstâncias de energia que estão próximas de mim, talvez ela pode dizer muito mais do que a música. Então, tipo, se eu tô aqui agora e você tá tocando esse rock heavy metal, que eu tenho certeza que você não tocaria aqui agora. Ó, certeza. Será que tá ali? Será? Eu ia estar de boa, por mais que eu nunca escutei. Legal. Talvez. Mas e aí, o que é isso? Não sei, talvez você tenha uma tolerância, talvez isso não te afete tanto. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito auditiva, ok? Há pessoas que são mais visuais, que esteticamente, né, o visual fala muito para elas. Há outras pessoas que são sinestésicas, tem que tocar, tem que encostar, etc. Sim. Eu sou auditivo, então talvez a minha sensibilidade não me permita transitar assim. E talvez você tenha uma sensibilidade mais tolerante. Sim. Então você pode estar num lugar que toca uma música de letra horrorosa, como funk. Tô falando desses funk proibidão, dessas coisas, né? Cara, aquilo pra mim me agride. Musicalmente é pobre. A composição musical assim, é burra. As letras nem se fala. A intenção da música conta muito pra mim. Sim. A intencionalidade da música. Isso eu concordo, 100%. Sabe? E aí, cara, quando eu pego uma música com intenção pobre, com finalidade burra, demais. Cara, seu olhar tá tipo. assim, desculpa falar o termo burro. Não é porque eu me sinto inteligente e pretensioso, eu sei disso. mas é uma coisa que emburrece. Sim. As pessoas ficam tolhidas, as pessoas que sei lá, que ficam presas nisso, que inclusive perdem, Lucas, o senso social. Os carros que passam na rua com esse som alto, incomodando as pessoas. Você já percebeu isso? Claro, todo mundo já viu isso. Isso é típico, né? A pessoa abre a tampa do porta-mala, deixa abertinho ali meio milímetro, com um som espancando, um som horroroso, impondo para as pessoas que estão ao redor. Eu não sei o que é isso, se é uma autoafirmação, se é tipo também. assim, olha, essa música eu sei que te agride, então eu vou colocar aqui bem alto. Não sei o que é, mas eu sei que, veja a cegueira social
né, do ícone de uma pessoa que nem todos os que ouvem funk fazem isso. Sim, legal. Mas não se pode negar também Sim. que isso é fato e é um ícone. Sim. A pessoa para numa praia com o seu som lá, bota no talo. E quer que todo mundo escute aquilo. Poxa, cara, isso, sabe? Você vai me falar que isso é legal? Não é isso que eu tô te falando. Não, eu entendi, cara. Mas eu tô convidando a reflexão. Totalmente. De como uma cultura musical pode afetar um comportamento. Totalmente. De como uma cultura musical influencia comportamentos sociais. Então aí você pega que uma pessoa que faz isso, ela não está pensando no cara do lado, no outro. Ela passa com o carro dela no som no talo, tá acordando gente que tá doente, criança, recém-nascido. Hospital. Pô, agora. cara, isso é falta de educação. Entendeu? Isso é emborrecedor. Então, quando eu uso o termo burro e emborrecedor, que fique bem claro, eu estou me referindo a comportamentos restritos de visão. Sim. Sabe? Sim. Não estou me achando especial e nem melhor que ninguém. Sim. E eu sei que tem muita gente que gosta de funk, que pode ouvir funk, e o termo funk também é muito vasto. Sim. Você tem o soul music, por exemplo. Que é do caralho. O funk é muito bom. Sim. O funk da Funk raiz. music. Sim. Poxa, aquilo é muito Do bom. caralho. James Brown. Sim. Cara, aquilo arrepia, entendeu? E isso daí também faz parte do que eu tô te falando. Legal. Se eu tô num lugar que tá tocando umas músicas dessa, eu não tenho o costume de escutar em casa. Não, mas é coisa boa. Sim. É material bom. É material bom. Sim. Então, muito embora você não coma, sei lá, alguma coisa todos os dias, quando você experimenta, pô, isso aqui é bom. Sim. Sim. Entende? Perfeito isso. Agora, pô, cara, alguns estilos consagrados aqui no Brasil me causam uma estranheza. Então, eu não consigo conviver com esses estilos. Então, eu acho que eu me fiz claro, Sim. né? Agora, mostre, Gustavo. Então, vamos lá. Mostre. Primeiro álbum que eu ouvi, e aí eu tenho que agradecer muito o meu irmão. Eu tenho 2 irmãos mais velhos, né? Não o mais velho, mas o intermediário entre eu e o mais velho, o Wagner. Eu tenho que agradecer muito a ele, porque foi ele que foi o responsável por muito do que eu comecei a ouvir. Wagner. Ele com seus Legal. 20 anos de idade, eu com os meus 12, É mesmo, 13. velho? E ele te passou essa... Ele não passou. Ele comprava os LPs. E eu ouvia de quebra. Legal, velho. Então eu fui influenciado muito pelo que eu fui apresentado indiretamente por ele. Legal. E o primeiro disco, ou um dos primeiros discos que me impressionaram muito foi esse aqui. Inclusive foi exatamente essa gravação das 4 estações de Vivaldi. Cara, eu com 12 anos de idade ouvindo isso aqui. Essa gravação, cuja capa, inclusive, é lindíssima, né? Porque são 4 estações. E aí você vê a, legal isso, a né? interferência do homem na última. Sim. Né? Sim. E essa gravação da Filarmônica de Berlim, com o Herbert von Karajan regendo, que era um grande maestro, né? Assim, é uma gravação magnífica. E as 4 estações... Eu não sei se tá dando pra ver. Mostra pra câmera aí um pouquinho Aqui, na frente ó. do seu rosto. Isso. Ó, é isso aqui, Legal, ó. legal. E aqui você tem o Herbert von Karajan regendo e o solista da orquestra. E essa, que é o Michael Schwabler, e essa gravação, ela é lindíssima. O que são as 4 estações? Eu vou falar um pouquinho de cada disco, tá? Por favor, Rápido. por favor. As 4 estações foram compostas por Vivaldi, o compositor italiano, né, veneciense, ele morou em Veneza. Cara, e Vivaldi é um dos ícones do barroco. E Vivaldi compôs uma obra que em italiano se chama assim Il cimento dell'armonia e dell'invenzione, que seria mais ou menos assim, a disputa entre a criação e a invenção, né? Desculpa, a disputa entre a harmonia e a invenção, a criação. Ok. Ou seja, ele propõe um título assim, cara, qual é o equilíbrio aí entre uma criação musical e a harmonia, o aspecto mínimo harmônico necessário? O título em si já é... E dentro do cimento dell'armonia e dell'invenzione tem as 4 estações,
que são 4 concertos, cada um dedicado a uma estação. Então começa com primavera, depois primavera, depois verão, depois outono e por fim inverno. E cada concerto tem 3 movimentos. Então são 12 movimentos, ou 12 músicas. Tá? Um movimento seria uma música, digamos assim. Ok. E a estrutura barroca, que é a época dessa peça, ela sempre falava assim, as peças têm que ter 3 movimentos, um rápido, um lento e um rápido. Então, a primavera tem um movimento rápido, um lento e um rápido. O verão tem um movimento rápido, um lento e um rápido. E assim por diante. Então, são 12 composições. Essa obra me influenciou muito. Depois que eu fui estudar violino, influenciado por isso aqui, e eu toquei as 4 estações muito, inclusive. Que doido, hein? E fui em centenas de concertos, assistir os concertos, ouvir centenas de gravações diferentes das 4 estações. Para mim, uma das grandes obras do clássico, é fácil de ser ouvido, é digerível, né? É fácil de uma pessoa que não está acostumada com o clássico ouvir, porque é muito melódico, é lindíssimo. Então isso aqui eu recomendo para quem quer começar a ouvir clássico. 4 estações de Vivaldi. Um dia a gente pode falar só sobre as 4 estações. Tem muita história sobre ela. Eu ia falar pra gente tocar, só que não pode, velho. Vai barrar direitos autorais aqui, mas quem tiver interesse, que todos deveriam ter, aí ó, joga aí nas plataformas digitais. Poxa, que vai ouvir 4 estações, todo mundo vai E olha, vai achar. O concerto que eu mais gosto, para mim... Pode tirar? Pode tirar. É o inverno. Então, assim, eu até arrepio quando eu... Aqui, cara, tô arrepiando só de lembrar do inverno, cara, sabe? A introdução... É maravilhoso, cara. E aí ouvir um álbum, tinha isso aí, de pegar o álbum, olhar a capa. Eu fiz questão de fazer isso exatamente por isso. Abrir o álbum, sabe? Ler quem que tocou, quem que é o violino, como é que chama o movimento. Tem nome, né? Cada um tem um nome, cada movimento. Enfim, essa foi uma grande influência que me influenciou a tocar violino. Pode ir puxando a segunda aí, tá? Eu quero, Tá. quero olhar aqui. Não na sequência, né, histórica, deixa eu separar aqui uma coisa que me influenciou muito também. Cara, eu vou falar de um gigante, né? Que é Bob Dylan. Bob Dylan, você tá fora do microfone, tá? Eu sei, mas esse daí me dá uma pausa aí que eu quero analisar isso aqui um pouquinho, tá? Deixa eu tomar meu suquinho aqui. Pode falando aí, tá? Bob Dylan. Mais um disco que caiu lá, né, nas minhas mãos, que me fez conhecer esse artista. O cheiro de um disco diz muito sobre ele também, não tem Claro, disso? isso aí é. Pois é. Tem todo um tempo aí, né? Todo um tempo aí. Então, Bob Dylan, esse aqui é um disco dos grandes sucessos, mas que me mostrou a genialidade de um cara que pega um violão, uma gaita e ganha o mundo assim, né? O que poucas pessoas sabem, que ele não se chama Dylan, né? O nome dele é Robert Zimmermann, Não sabia. que por coincidência é o sobrenome da minha filha. Zimmermann, porque a mãe da minha filha é americana e a família da mãe da minha filha tem descendência alemã. Então, o Zimmermann dele é o mesmo do Zimmermann da minha filha. Mind blowing. Exatamente. E aí, Que louco, hein, velho? Mas aí, o Bob Dylan, né, com seus 20 e poucos anos, chega então e fala, cara, eu nunca vou estourar com o nome de Bob Zimmermann. Ele pensa isso, ele fala, cara, não tem como esse nome dar certo. E aí ele tá numa cidadezinha e vê um motel com uma placa de neon piscando assim, Dylan's Hotel. Mentira. É sério? É sério. Que louco, eu conheço velho. essas histórias, eu sou pesquisador de música. E o Bob Dylan fala, cara, meu nome vai ser Bob Dylan. Mentira, velho, que sério. doido! Deixa eu sentir esse. Cuidado que tá com o disco saindo, tá? Então, Bob Dylan, um grande compositor americano, para mim um gênio, escreveu peças como How Along the Watchtower,
The Joker Man, sem falar de Blowing the Wind, quer dizer, lindíssimas, né? Me influenciou muito isso aí, muito. Pô, pra não falar que eu não falo de ninguém do Brasil... Olha que louco isso aqui. Disco é cultura. Isso vinha sempre nos discos aqui, dos anos 80. Isso é um lema que vinha. Isso aqui, ó. Zé Ramalho. Que pra mim é o Bob Dylan brasileiro. Ok. Zé Ramalho, pra mim, quando eu conheci esse álbum dele, né, com os principais sucessos, né, e o seu jeito de cantar profético, o profeta, né, cantando coisas misteriosas e falando de mar, da noite, cara, isso me encantou. Cara, você tá fazendo isso daqui de verdade, porque eu entendi perfeitamente, eu concordo 100% da diferença do que você falou das músicas. Você entende, né? 100%. Você tá, na minha opinião, você está 100% correto. Pois é. Essa história que tem por trás, esse porquê do Dylan, sabe? Por que é Bob Dylan? Isso é o nome dele? Não, é por causa disso. E milhares de detalhes, né? Cara, e Zé Ramalho, pra mim, assim, foi um dos caras que me influenciou demais pra tocar violão. Então, eu sempre quis tocar as músicas do Zé Ramalho e cantá-las, né? Beira-Mar, uma música lindíssima. E, enfim, as composições do cara são muito boas, né? Ainda na seara, no mundo aqui da música nacional, João Gilberto, pai da Bossa Nova. João Gilberto foi o pai da Bossa Nova. E esse disco aqui, a minha irmã que trouxe, né? E eu ouvia João Gilberto interpretando Tom Jobim e os grandes sucessos. Cara, e aí eu entendi o valor da Bossa Nova, uma música nacional, produzida, made in Brasil, anos 60, que ganhou o mundo. O jeito de tocar o violão, né? A batida da Bossa Nova e as letras maravilhosas que contam a história de uma época, de um Rio de Janeiro, de um Brasil assim, realmente mágico, né? Que eu imagino que deveria ser assim, uma coisa formidável. Então, a Bossa Nova, que também tem muito a ver. Cara, só que eu também sou roqueiro, né? Então, Caralho, você é heavy metal? eu já ouvi muita coisa de heavy metal, cara. Mas você vai me tirar um disco aí de heavy metal? Cara, nessa seleção daqui, eu não trouxe, mas aqui atrás eu tenho uns Iron Maidens aqui, por exemplo, que eu Não, ouvia. mas você puxa um clássico, não é o heavy metal que eu tô falando. Não, eu sei, eu entendi. Mas eu também já ouvi muito heavy, né? Legal, mas esse disco aqui, ó, quer ver? Esse aqui é outro também, que talvez, historicamente, talvez seja o segundo que eu ouvi depois de 4 Estações, que é o grande concerto de Simon and Garfunkel no Central Park. Acho que 81, parece, né? 82. Paul Simon and Garfunkel. Um disco duplo, um álbum que eu abri assim, ó, e viajava na Que maionese. louco, hein, velho? É de assim, se arrepiar mesmo. Não, cara, e assim, eu não sei se você conhece Simon Garfunkel. Não conheço. Mas baixa esse álbum aqui depois, com músicas lindíssimas, como Bridge Over the Trouble, que Elvis Presley regravou depois. Músicas como... Aliás, eu não sei quem gravou primeiro, se foi Elvis ou se foram os dois. Aí eu tô na dúvida, tá? Mas, como Mr. Robinson, que é uma canção lindíssima. Enfim, músicas de voz e violão. Basicamente, assim, harmonias de violão para voz e compostas de uma forma genial. Simon e Garfunkel, pra mim, influenciaram demais. Esse cara aqui tá muito louco. Tá felizaço. Tá. Central Park, 82, cara. Cara, ouve esse álbum depois. É uma coisa única. Tô te pedindo, porque você vai gostar desse álbum. Você vai me emprestar o dia que meu... Vou te emprestar. Vai. Eu tenho outra cópia aqui. Porra, aí você tá me desmerecendo totalmente. Eu quero que você me empreste com a cópia única. Que é essa aí.
Então é essa. Essa é a original que eu ouvia. Eu quero que você me empreste essa o dia. Ô pai, ó, libera aí minha máquina urgente. Ele tá com a desculpa lá que perdeu a agulha. Ah, precisa achar a agulha. Então solta a agulha lá rápido aí, porque eu... Aí, ó. Original, já quero escutar. Cara, e pra mim, um dos maiores letristas do Brasil, Renato Russo, com Legião Urbana, esse aqui é o 5. Cara, eu tenho todos do Legião aqui. Renato Russo e a Legião me influenciou assim, diretamente, cara. De levar isso pro colégio debaixo do braço e emprestar pra colega meu e pegar emprestado de novo o outro que eu não tinha. Nesse naipe. Que doido, velho. Cara, porque eu cresci ouvindo Legião Urbana. Eu fui no show dos caras no Mineirinho, em 88. Que legal, velho. Que legal. O show Mineirinho, do Mineirinho. Um estádio aqui em Belo Horizonte, próximo daqui da nossa cidade, só pra contextualizar. Cara, e esse aqui é o 5. Aí é a fase que eu encaro, uma fase mais espiritual do Legião Urbana. O disco 1 é um punk rock. O Legião 2 é um clássico que tem Eduardo e Mônica, tem Índios, etc. Né? Depois vem Que País é Esse? Sim. Né? E o 5, né? Depois tem As Quatro Estações. Né? Aí, ó. Nossa, essa é banda, né? E o 5, o Legião 5, é um álbum bem espiritualizado, canções místicas. Ele fala da Ordem dos Templários. Tem uma música aí que pra mim é uma das mais belas do Legião, que é Vento no Litoral. Cara, que música linda. Enfim, um álbum, né, para representar uma grande banda que é a Legião Urbana, né? Olha, agora eu vou falar de um clássico também, né? Esse aqui, quem conhece sabe do que eu tô falando, né? Animals, do Pink Floyd. Pink Floyd, aliás, isso aqui é um... Todo mundo sabe esse. Mas esse aqui, essa capa, ela foi inspirada na visão de um apartamento que existe nesse bairro em Londres, que eu não sei o nome, e essa fábrica existia. E os caras tiraram... Tá na ponta da língua o nome. Né? E os caras tiraram essa foto e fizeram a capa do álbum. Eu sei que depois o apartamento valorizou tanto por causa dessa visão, enfim. E esse porquinho aqui flutuante também, que é ícone. Mas enfim, Animals, que tem canções como Dogs and Pigs, Pigs in the Wind. Isso aí é um álbum, pra falar de Pink Floyd, né? Que é uma das maiores bandas de rock progressivo do mundo, claro, né? Esse faço questão de... E esse é o que eu ouvia em 1987. Esse disco? Todos esses aqui são os originais que eu ouvia. Sério, velho? Você tá pegando no disco que eu chegava em casa como adolescente do Colégio Técnico da UFMG. Esse disco disco 97, né? 87. 87? Sim, eu chegava do Colégio Técnico e ouvia os discos do meu irmão. Esse é um deles. Cara... Esse disco tem 34 anos. Wagner, você tá que o Gustavo roubou seus discos? Ele tem que estar escutando esse podcast aqui e ele vai me responder. Você tá puto, velho? Louco isso aqui, viu? Olha. O encarte do... Não, Pink Floyd, né, cara? Pink Floyd. E agora eu vou falar de uma banda, uma das minhas maiores influências de pop rock. Né? Qual a história do porco aqui, você sabe? Cara, o capitalismo, né? Então, assim, os animals, né? Os cães que ladram à noite, que estão famintos, que estão buscando uma fidelidade com os homens. Cara, esse álbum ele é recheado de tons e semitons assim, sociais, sabe? De crítica social. Cara, é uma coisa fantástica esse álbum, Animals. Assim, dá pra ouvir dias e dias, meses e meses. Cada vez mais você tá fortalecendo 100% o que você falou, Gustavo. Não, você não tem ideia. Se eu te apresentar aqui, porque isso aí
Assim, são 10 álbuns que me influenciaram. Foi ouvindo Pink Floyd que eu aprendi a ouvir progressivo. E aí eu fui ouvir Led Zeppelin, que é outra banda que eu tenho todos os álbuns aqui também. Mas hoje são só 10, né? Então... E aí eu vou pro pop rock, mas um pop rock muito expressivo. Uma banda irlandesa da qual eu sempre fui fã, U2. Todo mundo conhece, né, esse álbum, que é o do Joshua Tree. Joshua Tree, que tem os clássicos quando o U2 estourou no ano de 87. Na verdade, estouraram um pouco antes, né, com Boy, que foi o primeiro álbum que eles gravaram. Sim. Mas depois, eles foram gravar esse álbum aqui nos Estados Unidos. Joshua Tree. Deixa eu contar uma coisa que pra mim é muito bizarro, eu fico muito grato disso. Minha mãe, no aniversário dela, inclusive tá chegando dia 24 de maio agora, ela assistiu eles no Madison Square Garden, em Nova York. Bizarro, showzaço, velho. Pois é. U2, isso é muito louco. Minha mãe é fã número 1 deles. É, eu também sou. Eu fui em todos os shows do Brasil do U2. É mesmo, todos. Velho. Primeiro Pop Mart, que foi em janeiro de 98, no Rio, eu tava lá. Quem abriu foi Gabriel Pensador. Né? Então tava lá no Pop Mart, que foi já uma turnê bem posterior a essa, que essa aqui é 87, né? Sim. Então 11 anos depois. E todos os outros, Vertigo, 360 graus. E eu fui em 2017 no show do U2 em São Paulo, comemorando 30 anos do Joshua Tree. Oh, que louco, hein, velho? Eles véio? tocaram só Joshua Tree. Maravilhoso o show. Mas enfim, esse álbum de Joshua Tree, do U2, foi o álbum que cravou a competência dos caras. Pô, 26 anos de idade, escrevendo Where the Streets Have No Name, With or Without You, que mais? Cara, One Tree Hill. Que música linda! I Still Haven't Found What I'm Looking For. Uma música que foi regravada por corais cristãos, corais evangélicos, né? Eu ainda não encontrei o que eu tô procurando. Sim. Pô, uma banda que grava isso. Única. Cara, isso aqui tem que ouvir. Sim. Esse álbum é formidável. Sim. Pra mim é um dos 10 álbuns que eu levaria pro caixão. É mesmo? Esse é. Por tudo que tudo que ele mostra pra mim na minha vida. Só que a mesma banda U2, aí ó, 87, né? Aí depois nós estamos falando aqui, ó, de 91, U2, Achtung Baby. Clássicos, Achtung, né? em alemão, é atenção. É Achtung Baby. Então, atenção, garota, né? E esse álbum foi gravado em Berlim. E esse álbum é especial por uma razão, porque ele marca a ruptura da fase inicial do U2, de um rock consagrado, bem trabalhado, baixo, bateria e guitarra, para uma exploração mais eletrônica, para uma exploração mais densa. E o momento em que o Bono, e essa foto aqui é o Bono incorporando o seu personagem de alter ego que ele cria devido a uma crise na banda dessa época, que é o Mephisto. E ele, a partir de então, incorpora um alter ego que vai criticar, que vai zombar de alguns valores, como o capitalismo, como o consumismo, etc. E esse álbum, Achtung Baby, para mim, é um dos álbuns, assim, fodásticos do U2. Porque, cara, a densidade europeia que esse álbum traz, em canções como One, a tão cantada One. Cara, One, ela foi escrita num compasso diferente, mais rápido. Sim. E os caras falaram, cara, isso aqui é uma bosta, vamos jogar fora. Só que depois eles reescreveram o compasso do One. E virou o que é o One hoje. Until the End of the World, que é um relato de Judas dando beijo em Cristo. Cara, são composições. Ultraviolet, que é a música que quase fecha o álbum, que é uma música lindíssima. Então, assim, são composições que relatam um momento da Europa, de unificação da Europa,
da União Europeia, anos 90, no começo da unificação, o Muro de Berlim caindo. Então é todo um contexto cultural que vai culminar no álbum seguinte deles, que é o Zooropa, que é outro clássico também. Mas, assim, eu tô falando rápido, mas eu poderia falar muito. Nós vamos fazer uma edição aqui. Quem quiser já vai estar lá pra escutar só sobre música e eu tô aqui aprendendo também, velho. Cara, pois é, inclusive eu tô pensando aqui, eu vou gravar também, além do nosso papo aqui, o Audiozen só de música. Mas a gente tem que criar uma temporada própria. É. Tem que ser uma coisa detalhada. Eu quero... Eu vou fazer isso, eu vou falar de músicas e bandas. Vou pegar uma música por capítulo e vou destrinchar essa música. Legal, velho. Legal. Vou cobrar, hein? Vou fazer isso. Olha que louco. É, encarte, né, cara? Aí você abria o álbum na época, você tinha que ler o encarte, Olha isso, que bizarro. ver a arte do álbum, as fotos. Cara, Louco isso, velho. então, assim, aí, quando eu olho... E isso nós estamos falando de quê? De música, digamos assim... E isso aqui é valioso, né, velho? Isso é muito valioso. Olha aqui. British Selection. Vem lá de Londres. Uhum. Cara, isso realmente faz total sentido o que você falou de música. Uhum. Sabe? Não é uma só, é porque eu gosto disso. Não é isso. Não, não é. E é uma coisa que precisa escutar 2 horas de explicação sobre o porquê que é o sentimento que você tem. Você não consegue fazer isso em poucas palavras. Não, e outra, tem que sentar e ouvir o álbum. E entender a atmosfera de composição do álbum. Saca? E entender, assim, as faixas do álbum. Esse é um trabalho de paciência, Lucas, de atenção plena, de presença, cara. Velho, e nós estamos perdendo isso. Isso está sendo esquecido. Escrever carta está sendo esquecido. Ouvir um álbum no sofá está sendo esquecido. Então, pessoal que está nos ouvindo e tal, ensinem isso para os seus filhos. Porque daqui a 20, 30 anos são essas pessoas que hoje são crianças que estarão governando o país, tocando o país. E sem essa cultura, sem essa percepção, essa sensibilidade, eu acho muito difícil mudar um paradigma social, cara. Muito difícil. Então, entende a que nível chega a reflexão da música, o comprometimento de olhar para o mundo e fazer uma leitura do mundo, depois uma releitura do mundo. 1000%. 1000%. Cara, completamente. eu pertenço a essa geração desse movimento que ouvia vinil, saca? Que comprava disco para ler encarte e esperava o próximo álbum daqui a 2 anos. Sim. Daqui a 2 anos. Então, assim, infelizmente, as bandas não estão gravando mais álbum. Sabia disso? As grandes bandas. Por quê? Porque ninguém está ouvindo o álbum mais. Olha que doido. Enfim. Tomara que isso mude. Né? Quem sabe um projetozinho como esse aqui. Zinho no que é hoje. Porque, de novo, a gente não tô nem aí pelo que tá dando de repercussão. Mas quem sabe, né? Uhum. Fomentar uma comunidade dessa. Eu tenho 26 anos e tô cobrando meu pai pra me dar uma dessa daí, ó. Pois é, você não vai se arrepender. Você vai ficar Não. Eu já sei que eu não vou me arrepender porque eu curto lá na casa dele. Agora eu quero a minha. Uhum. Pra estar em casa, curtindo a minha vibe ali, Uhum. pós-dia de trabalho, pegar um disco desse, entender a história. Porque é difícil você fazer isso com uma Alexa. Que eu também não vou deixar de ter. Eu entendo o que ela pode fazer comigo. Eu não vou deixar que... Eu não vou virar refém disso. Vou escutar ali as minhas músicas que eu tiver que escutar durante o dia, mas eu vou ter o meu momento de fim de tarde, pegar um disco desse, pegar um charuto. Tô numa vibe de tomar um whisky e fumar um charuto, velho. É mesmo? Sério, não tem a mínima ideia qual charuto comprar. Quem souber qual charuto comprar, me manda aí, me dá um alô aí, qual charuto, juro pra você. Sabe aquela vibe de você
Pegar uma dose de uísque, pegar um charuto e ficar pensativo, assim, tipo... Sei. Sei. Cara, acabou. São 10, né? Ah, não! Não, pô. Não. Posteriormente, eu comecei a conhecer esse gênio da música brasileira, pra fechar. Jorge Benjor. E esse álbum é o famoso A Tábua de Esmeralda. É o álbum mais místico do Jorge Benjor. Cara, ele musicou a famosa Tábua de Hermes Trismegistos. A Tábua Esmeraldina, onde contém o conhecimento condensado da cultura hermetista, ou seja, os alquimistas antigos herméticos se baseavam nessa tábua para buscar a sua evolução espiritual. O cara musicou. Isso é louco, né, velho? Não, ele já musicou Gol, inclusive, né? Um cara que faz música de um gol, né? Do Fio Maravilha, foi um gol de anjo, né? Tabelou. O cara que consegue musicar um gol, o cara que consegue musicar a Tábua de Hermes Trismegistos, o cara é um gênio musical. Canções maravilhosas, arranjos. E o Jorge Ben, nos anos 60, não sei se você sabe, mas ele foi o pai de uma batida que não era nem bossa nova, que na época estava surgindo, nem samba. Ele tocou o violão de um jeito que não era nem samba e nem bossa nova. E ninguém entendia o que ele estava fazendo no violão. E deu muito certo. E o Jorge Ben, principalmente nos anos 60 e 70, que é a fase que eu mais gosto dele, ele compôs coisas lindíssimas. Mais que nada, O Homem da Gravata Colorida, uma música lindíssima que se chama Por que é Proibido Pisar na Grama? Lindíssima, um gênio musical, Jorge Benjor. Então, assim, recentemente, tá, que eu fui pesquisar a música de Jorge Benjor, isso não fazia parte do meu cardápio original, é uma influência recente minha, dos últimos anos, tá? E aí eu fui adquirindo a obra dele, então. Um álbum lindíssimo. Inclusive, esse álbum, ele tem uma música que fala de quê? De OVNIs. Ah, Ele, Essa música, ele fala, eram os deuses astronautas. Aquele papo nosso do último encontro nosso, ele reconta nessa música. Pois é, mas eu gastei muito tempo falando de música. Então, vamos ter que adiar nosso papo de neurociência e meditação para o próximo encontro. Infelizmente. Então, me comprometo na próxima gravação do Áudio Zen, a gente começar a falar de meditação e aspectos da neurociência por trás da meditação e como que a proposta do curso de meditação pode ajudar. Vou cobrar, viu? Então, beleza, estamos 100%. fechados. Hoje eu me alonguei demais aqui no papo Valeu musical. demais, Gustavo. Valeu demais mesmo. Mas então vamos fazer assim. Na próxima gravação, a gente já começa falando de meditação, aspectos da neurociência e como que o curso pode ajudar quem está começando agora, né, a realizar esse caminho, essa prática. Beleza. Velho, eu sou muito suspeito de falar, porque isso daqui pra mim eu esticaria por mais 3, 4, 5 horas sem problema nenhum. Eu não sei se é só eu. Inclusive, quem tiver aí uma resposta pra isso, se achar que tá ficando muito longo, se achar que essa proposta tá estranha, se quanto mais melhor, sério, deixa aqui nos comentários, manda pra gente, manda pro Gustavo. Você não vai deixar finalizar sem o que é Gustavo Mokusen. Bom, Mokusen é o nome que eu recebi no Japão, depois que eu recebi a minha ordenação como monge budista. Ok. Né? E como eu tinha lá, naquele momento, 2 mestres, o meu mestre, meu professor aqui do Brasil, que é o Mokugen Roshi, e o mestre que me recebeu lá no mosteiro, no Japão,
que é o Sasagawa Kosen Roshi. Então eles juntaram o Sen do Kosen Roshi e o Moku do Mokugen. Aí ficou Moku Sen. Moku é silêncio em japonês. Silêncio. E Sen seria aquele que realizou, aquele que alcançou. O eremita que alcançou, enfim, algo assim, né? Mas esse silêncio não é apenas o não falar, porque o kanji, o ideograma de moku, é o mesmo kanji de, por exemplo, cachorro preto no meio da noite. Algo que você não está vendo. Então esse silêncio não é só o não falar. Esse silêncio no Zen é, digamos assim, a unidade, né? A matriz de onde brota o som. Inclusive, The Sound of Silence, de Simon Garfunkel, tá nesse LP. Essa lindíssima canção. The Sound of Silence. Então, Mokusen. Só que o meu nome completo é Dainan Mokusen. Dai é grande e Nan é América do Sul. Então, Dainan Mokusen, traduzindo, seria aquele que realizou o silêncio na grande América do Sul. Esse é meu nome completo de ordenação. Que orgulho, viu, velho? Obrigado. Valeu. Tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Áudio Zen.